Hoje eu estava vendo o resgate de um senhor, assim, devia ter lá os seus 80 anos já, bem velhinho, bem velhinho. Ele teve de subir pelo teto da casa, ele coloca o corpo para fora. Acho que a gente tem imagens aí, né, Thiago? A gente pode começar a rodar imagens, não essa especificamente, né? Mas acho que a gente pode mostrar aí algumas imagens do que está acontecendo lá na região sul do país. A gente, ao longo do dia, capturou vídeos, fotos do absurdo a que o Rio Grande do Sul está sendo submetido, né? Mas eu me referia a esse senhor, já ali certamente com seus 80 anos, sabe, assim, frágil, uma blusa toda molhada, parecia um tricô, assim, alguma coisa, lã, crochê, alguma coisa assim. Ele teve de subir, ele deu algum jeito de dentro de casa subir. Os bombeiros de helicóptero conseguiram remover as telhas, ele colocou metade do corpo para fora pelas telhas, pelo teto da casa, e foi içado pelos bombeiros dali, né? Uma história heróica, né? Felizmente com um final feliz até aquele momento ali, né? Claro que a gente não sabe o que aconteceu depois, etc e tal, mas enfim, ele foi resgatado vivo. Essa outra imagem aí é absolutamente impressionante, olha só, de idosos sendo resgatados também pelo corpo de bombeiros. E isso está acontecendo até hoje e vai acontecer pelos próximos dias. Olha a potência da correnteza, a força da água, minha gente. Tem muita gente comparando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul ao furacão Katrina lá nos Estados Unidos, se lembram? Em 2005. É difícil fazer esse tipo de comparação, né? A gente não tem a métrica adequada, né? O que impacta um lugar não impacta tanto o outro, não dá para quantificar em vidas perdidas, né? Ao certo, é impossível quantificar esse tipo de coisa, né? Mas a velocidade, a violência da água e o fato de a água chegar a lugares absolutamente inimagináveis. Hoje eu estava falando com uma amiga que tem mãe, irmão, sobrinho, todo mundo em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. E ela me disse o seguinte, que a mãe não mora perto de nada, assim, de um grande rio, de nada que transborde. Mas tem tanta água saindo pelo bueiro que começou a avançar sobre a rua onde ela mora. Já estava na altura da canela da mãe, ela me disse hoje. Água saindo debaixo do bueiro. É um negócio, assim, meio inimaginável, né? Hoje de manhã eu conversei com a prefeita de Pelotas, cidade grande do interior do Rio Grande do Sul, tem quase 350 mil habitantes. E eles estão se preparando lá, porque a cidade de Pelotas está numa cidade um pouco mais baixa em relação ao restante do estado. Ela está no caminho, essa área aí, olha só, é a área do cais, só interrompendo a história, essa área que a gente está, ali é o Rio Guaíba, ó lá no fundo, é a maior cheia da história do Rio Guaíba. O Guaíba corta Porto Alegre, né? A cidade de Porto Alegre foi construída a partir do Rio Guaíba, né? Tem o Rio Guaíba, a cidade está ao lado do Rio Guaíba. Ali, por exemplo, eu já falei isso aqui semana passada, tem o Beira-Rio, estádio do Internacional, que se chama Beira-Rio porque fica na beira do rio. Estádio do Internacional que sumiu do mapa, né? O gramado, o centro de treinamento do Internacional, tudo isso sumiu do mapa, né? Mas eu estava falando sobre a cidade de Pelotas. Hoje eu conversei com a prefeita de Pelotas de manhã, lá na Jovem Pan, e ela estava contando que a cidade fica num determinado ponto do estado por onde passam boa parte dos rios que correm o Rio Grande do Sul e se encontram com o mar, ou seja, para chegar ao mar, esses rios todos passam pela região de Pelotas. Eles estão preocupadíssimos lá. Já teve gente que teve que se deslocar, ir para outro lugar, para partes mais altas das cidades, e a recomendação dela é para que as pessoas que podem saiam da cidade, porque eles estão na iminência desse aguaceiro todo chegar em Pelotas, né? Bom, as imagens são de absoluta destruição, né? A gente vai ficar mostrando aqui para vocês várias delas, e são aquelas imagens com as quais, infelizmente, nós estamos habituados. O que está chamando a atenção dessa vez? A potência da água, né? Se quiser deixar girando aí, Thiago, pode deixar. A gente vai repetir algumas delas, mas acho que vale a intenção para... É melhor do que ficar eu falando aqui o tempo todo. Olha, essa imagem aérea é um negócio impressionante, né? Tem uns antes e depois que alguns portais estão fazendo, se vocês puderem acompanhar. Eu vi no G1, o UOL está fazendo também. Eles pegam essa imagem aí, por exemplo, olha só. Chega a ter uma fábrica ali, alguma coisa nesse sentido, né? Bairro residencial, casa. Eles pegam e mostram, vão ao Google e procuram esse endereço antes do temporal
e mostram o agora, né? É um negócio irreconhecível. Você consegue identificar por uma ou outra construção mais alta, alguma coisa que te permita dizer que essa foto que eles mostram aqui é a mesma foto que eles mostram agora, porque não parece. Se disserem qualquer outra coisa, você leva para casa como se fosse verdade, porque a imagem é absurda, né? Eu estava dizendo o seguinte, a gente está habituado a isso, né? Não vamos dizer aqui que isso é uma surpresa, nunca aconteceu, nessa contundência, nunca aconteceu. Mas quantas vezes, o Flow News está no ar vai fazer um ano, né? Desde maio do ano passado. Quantas vezes aqui no Flow News nós já não falamos sobre tempestade tropical no Rio Grande do Sul? Só no ano passado foram umas 4 ou 5. Só no ano passado. Eu me lembro que em uma delas, por exemplo, meu irmão estava lá. Era férias de julho. Eu liguei para ele tinha ido para Serra Gaúcha com os filhos e estava lá assustadíssimo. Tentou antecipar a volta, não conseguiu antecipar a volta, ficou preso em uma determinada cidade da Serra Gaúcha. Eu não me lembro se foi Gramado, eu acho que foi Gramado. Mas ficou preso lá 2, 3 dias, não conseguia sair por causa de queda de barreira em estrada. Então, não é novidade. Ano passado a gente estava falando de 65 mortos no litoral de São Paulo. Esse ano aqui estamos falando de dezenas de mortos no Rio Grande do Sul, e esse número vai aumentar. É certamente uma das piores tragédias da nossa história, mas está longe de ser algo inédito, está longe de ser algo com o qual a gente não está habituado a lidar, né? A potência sim, a ocorrência não, a frequência não. O que a gente tem de começar a questionar, e aí eu volto ao que eu estava dizendo lá no começo, essa história de não podemos politizar a discussão. É claro, você não vai começar Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, aí também haja paciência, né, para isso. Não é essa a ideia. Mas quando eu falo em politizar, é sim em priorizar o atendimento das pessoas, evidente. Você tem gente no teto de casa agora, você tem idoso ilhado, tem criança ilhada, tem animais de estimação ilhados, precisando de socorro. Então, tem criança. Hoje eu vi uma outra história, vou parar de novo para contar uma outra, porque a gente vai lembrando, são coisas bizarras, né? Tem civil ajudando a fazer. Tem tanta gente perdida pelo estado do Rio Grande do Sul que tem civil com um barquinho, com jet ski ajudando. O que é um risco até certo ponto, né? Porque num lugar desse aí, por exemplo, a gente está mostrando essa imagem de novo do Guaíba. Você não sabe mais onde começa o rio e onde não é o rio. Onde é asfalto, você não consegue identificar mais nada, né? Então, não sendo alguém com algum treinamento, você está arriscado a deixar de ser um socorrista e passar a ser uma vítima, né? Olha a potência da água. Imagina alguém pegar um barco sem saber exatamente para onde vai, como socorre. Mas também é inegável que isso está ajudando, né? Nós temos visto vários famosos aí, jogadores do Grêmio e do Inter, por exemplo, saíram para... Eu vi hoje o Edilson, um lateral direito que jogou no Corinthians aqui. O cara catou um barco e saiu para pegar gente. Foi buscar gente. Porque não dá. Quando a pessoa está num lugar minimamente seguro, tem uma embarcação, tem um jet ski, tem um barco, tem um bote, seja lá o que for, a pessoa fala o seguinte, quer saber? Eu vou meter a cara, é uma tragédia histórica, eu preciso ver o que está acontecendo, ajudar essa gente toda, que é muita tragédia, é muita família destruída, é muita gente chorando. Então o que está acontecendo? Eles estão, olha essa imagem aqui, por exemplo, esse aí é claramente um barco particular, né? É obviamente uma embarcação particular, não tem identificação de bombeiro, defesa civil, nada disso. Um monte de gente ali, né, aparentemente comum, sem nenhuma espécie de uniforme, ajudando. E é hora disso mesmo, né? Não tem muito o que fazer diferente, não. Mas eu estava dizendo que hoje eu estava vendo uma outra história. Olha essa... Impressionante, né? É impressionante. Eu estava vendo uma outra história hoje de criança que está sendo socorrida. Porque quando o socorrista chega num determinado lugar, ele pega quem está ali, né? Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Ele pega quem está ali. Claro que se der para vir uma família inteira junto, melhor. Se não der, vamos em frente que o negócio é garantir a vida das pessoas e depois ver o resto, né? Mas o que é que está acontecendo? Tem muita gente sendo levada para um ginásio lá em Porto Alegre, inclusive gente que foi resgatada de cidades da região metropolitana, tem criança sem os pais. Não quer dizer necessariamente que os pais tenham sucumbido à água, tenham morrido, soterrados ou afogados. Pode ter acontecido também, claro, né? Mas tem resgates que estão acontecendo de maneira esparsa. Pega um pedaço da família aqui, pega outro pedaço. Aí
pega um integrante da família, leva para um determinado lugar, pega outro integrante da família depois e leva para outro determinado lugar. Então agora, voluntários, olha só que coisa legal, voluntários estão fazendo listas com nome, e as pessoas estão sem documento também. Ninguém tem documento, ninguém tem nada. A vida dessas pessoas foi completamente destruída. Ainda bem que o mais sagrado elas conseguiram preservar. Muitas delas, né? Outras tantas, infelizmente, não. Mas ninguém tem documento mais. Ninguém tem, qual o seu RG? Se a pessoa não souber de cor, não tem. Uma criança, por exemplo, não é? Uma criança não sabe, salvo exceções, né? Uma criança não sabe o número do RG, não é? O nome completo do pai e da mãe, entendeu? Então, tem voluntário, eles estão agora construindo listas de pessoas que estão sendo levadas, especialmente criança, idoso, que estão sendo levadas para abrigos e tentando cruzar essas listas para tentar fazer o reencontro de pessoas que se desencontraram por causa da força da água, que se desencontraram por causa da enchente. E a gente torce sempre para que esses reencontros sejam possíveis, né? Certamente a gente vai contar essa história, minha gente, olha, por muitos meses, né? Porque essa é uma tragédia que não se encerra aqui. E tomara dessa vez, eu não acredito. Se vocês me perguntarem se eu acredito, nem um pouco, mas nem um pouco, infelizmente, né? Que vai servir de alguma coisa. Porque nunca serve de nada. Nunca serve de nada e não vai servir de novo. Ano passado a gente estava aqui falando da tragédia no litoral norte de São Paulo. Não vou dizer que não serviu de nada, né? Claro, foram construídas ali algumas moradias, etc e tal. Mas alguém tem dúvida que se chover de novo com aquela mesma potência no mesmo lugar, vai morrer gente de novo? Que não seja em São Sebastião, que seja, sei lá, em uma outra, não seja no Saí ali, que seja numa outra praia qualquer, que seja no litoral sul, Praia Grande, Santos, no Morro, vai morrer gente também, talvez tantas quanto, um pouco menos, um pouco mais. Mas é isso aí, né? Até que um dia a gente seja uma economia mais desenvolvida, até que um dia a gente tenha uma classe política que se preocupe mais com prevenção, porque quem vai botar dinheiro em prevenção? Quem bota grana em prevenção? Ninguém bota grana em prevenção, porque prevenção é uma grana, né, super bem aplicada, mas invisível, né? Eu apliquei 100 milhões de reais e impedi que um bairro alagasse. Sim, né? Do ponto de vista da utilização do dinheiro público, talvez seja a utilização mais perfeita possível, né? Que é utilizar o dinheiro para impedir que um problema aconteça. Ou para resolver um problema que acontece constantemente, né? Puxa, no meu bairro tem deslizamento de terra toda vez que chove. Olha, fizeram lá uma contenção, aplicaram lá 1 milhão de reais, nunca mais aconteceu. Dali 5 anos as pessoas se esquecem de que aquele era um problema. Então o cara prefere, quando eu me refiro, né? Eu estou me referindo a um político, um deputado, uma vereadora, um prefeito. Bota dinheiro numa coisa que aparece, né? Que ele possa gargantear depois, né? Ele não vai chegar na campanha eleitoral e falar assim, olha, eu construí essa obra aqui e impedi que morressem 30 pessoas. Ele vai falar assim, poxa, que papo furado, não sei o que. Fala, mas eu inaugurei essa estrada aqui, olha só. Olha o acontecimento. Nós estamos ligando a cidade A, a cidade B, a distância era você tinha de percorrer 2 horas em estrada de terra, agora percorre meia hora no asfalto, né? Isso é até culpa nossa também. A gente dá mais atenção para esse tipo de coisa, para esse tipo de investimento, e minimiza o outro, que não aparece tanto, né? Mas esse dinheiro faz falta agora. Essa grana faz falta agora. Eu estava vendo um levantamento do Bruno Corraza, que é colunista do Valor Econômico. Ele deu uma olhada, isso é público, isso é um dado público, nas emendas dos deputados e senadores gaúchos. Sabe essa história que a gente fica ouvindo toda hora de emenda secreta, emenda Pix, cai direto na conta do prefeito. Foram mais de 2 bilhões os parlamentares gaúchos, e aí deputado federal e senador, mandaram mais de 2 bilhões de reais no ano passado e nesse ano até agora, começo de maio, mais de 2 bi. Só a emenda de parlamentar, hein? Não estou falando é só emenda. Só dinheiro que o parlamentar pega e manda para uma prefeitura, pega e manda para um governador. De 2 bilhões de reais, 1 milhão de reais foi destinado para alguma espécie de prevenção. 1 milhão, de 2 bi, 1 milhão, e não foi aplicado ainda. Ou seja, nenhum parlamentar gaúcho, nenhuma deputada, nenhum senador mandou 1 centavo sequer
de mais de 2 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul prevenir tragédias como essa. O único que mandou, ou a única que mandou, não sei quem foi, não vi, se tivesse o nome daria o crédito aqui, embora seja uma quantia muito pequena também, mandou, mas a grana não foi investida. Então, como não discutir também... Porque isso tudo que está acontecendo, é claro que uma tragédia acontece em qualquer lugar. É claro que o Katrina provocou estrago nos Estados Unidos, tem enchente em Roma, tem enchente em Pequim, tem enchente em Tóquio, tem enchente em Caracas, tem enchente em Cuba, tem enchente em Nova York, mas morre tanta gente? Essa é a pergunta que a gente tem de se fazer, né? Tem tanta gente assim à disposição do tornado, à disposição do temporal, à disposição da tempestade tropical, ali como se tivesse sido colocada no ponto preciso para que fosse levada pela lama ou pela água. Essa é a diferença, né? É estar preparado para o evento ou não estar preparado para o evento. Sexta-feira a gente falou aqui sobre Taiwan, né? 99, baita terremoto, arrebenta com tudo lá. Eles aprenderam com aquilo. Agora, começo do ano, teve um outro terremoto, 9 mortos. Para a magnitude do terremoto, era para ter tido muito mais morto. Mas muito mais morto. Eles deram um jeito de conviver com aquilo. Não tem como evitar. Né? Evitar, quer dizer, você tem até como minimizar esse tipo de evento. Mudanças climáticas, etc. e tal. Mas isso envolve... Essa é uma decisão internacional, né? Que o mundo dificilmente vai tomar. Apesar de estar tomando na cara toda hora a prova de que devia fazer isso. Né? Mas é difícil o mundo tomar essa decisão, né? É porque um não quer, porque vai prejudicar a indústria aqui, porque vai prejudicar a agricultura ali. Nunca vão tomar essa decisão. Né? Vai ficar um denunciando o outro. Ah, você está derrubando floresta aí, você não está cuidando da sua aí. Ah, mas você já queimou a sua inteira, o que você está apontando o dedo para mim? Enquanto eles ficam com essa discussão meio infantil, o mundo vai dando na nossa cara, né? Com esse tipo de coisa que está acontecendo aqui. Não só aqui, mas inclusive aqui. São Paulo teve recorde de calor para o mês de maio ontem, minha gente. Nunca em São Paulo fez tanto calor quanto ontem no mês de maio. Maio, em São Paulo, era para estar frio já, nessa altura do campeonato. Hoje, tive que andar à tarde pela cidade e parecia que eu estava no deserto do Saara, esperando um camelo parar no semáforo do meu lado. Né? Mas, enfim, o mundo vai dando prova, a gente não reage. Né? E não faz o micro, que é jogar grana para prevenção. Né? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo lá, minha gente, o Aeroporto Internacional Salgado Filho é um dos mais importantes do país. É o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, o único da cidade. Parou. E vai ficar parado, ao que tudo indica, até o final do mês. Pensem no que é uma capital do tamanho de Porto Alegre, a quantidade de conexões que tem com Argentina, com Uruguai, com Paraguai, a necessidade que os gaúchos têm de usar o aeroporto para sair de lá, para viajar, carga. A gente viu aí que toda a infraestrutura terrestre está danificada. Agora o aeroporto vai parar por cerca de um mês. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou hoje de manhã que o Salgado Filho em Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado com todas as operações suspensas. Ou seja, ninguém embarca, ninguém desembarca, nenhum avião decola, nenhum pousa, nada acontece naquele aeroporto. Imagens aéreas mostram alagamentos em áreas de espera, de circulação de passageiros e até de pouso de avião. A concessionária do aeroporto divulgou uma nota em que coloca o dia 30 desse mês, hoje é dia 6, o dia 30 desse mês como data final da suspensão das operações. Ou seja, um negócio absolutamente tenebroso. Né? E para piorar, minha gente, porque tem as consequências mais graves, que são as mortes, né? Segundo o último balanço, divulgado agora à tarde, 83 pessoas morreram. Esse é o número oficial, infelizmente vai aumentar ainda. Né? E há 111 desaparecidos. É claro que tem gente que está sem contato, né? Está viva, mas o celular descarregou, não tem energia elétrica, se perdeu da família, ou está em algum abrigo e ainda não foi identificada. Não quer dizer que necessariamente as 111 pessoas estejam mortas, né? Mas um número expressivo delas, infelizmente, está ou estará. É duro falar isso, né? São 83 mortos e 111 desaparecidos até agora. Vamos ver como esse número vai estar amanhã quando a gente se encontrar aqui. Uma pena. Né? 534 mil imóveis tiveram corte de energia e o pior, vai chegar uma frente fria no Rio Grande. Tem duas coisas importantes para a gente prestar atenção. Uma delas,
Tem mais previsão de chuva para uma parte, pelo menos, do Rio Grande do Sul. Tem uma parte do Rio Grande do Sul em alerta vermelho. E a previsão é de que a partir de quarta-feira esfrie bastante, com temperatura mínima chegando a 10 graus. Por que isso preocupa? Porque tem gente ainda esperando socorro. E provavelmente na quarta-feira ainda vai ter gente esperando socorro. Então vocês imaginem o que é. Você está esperando socorro ilhado, em casa, comendo alguma coisa que sobrou, com temperatura em 10 graus, sem energia elétrica, sem água. A gente tem aqui a Luísa Cardoso que está com a gente, não é isso? Luísa Cardoso, da Clima Tempo, meteorologista. Ela está por aqui para dar um panorama para a gente de como estão as coisas lá na região sul agora. Então, se você está nos acompanhando no sul do país, no Rio Grande do Sul, dê um jeito aí de carregar o celular, tem acesso à internet. Se você está nos acompanhando em qualquer parte do Brasil ou do mundo e tem parente lá naquela região, vamos ficar atento ao que a Luísa da Clima Tempo vai contar para a gente agora. Olá, Rafael. Olá também a todos que acompanham o Flow News. O Rio Grande do Sul está com uma situação muito delicada em função dos temporais que ocorreram na última semana. Volumes acumulados extremamente expressivos foram observados, inclusive que ultrapassaram a média climatológica do mês, ou seja, quanto costuma chover em um mês, choveu até em menos de um dia em algumas áreas. E além disso, a chuva ainda vai continuar. Nesta segunda-feira, as pancadas ocorrem ainda em áreas do centro-sul do estado. Na terça, amanhã, a chuva também vai continuar acontecendo, mas é na quarta-feira que uma nova frente fria que vai estar associada a um ciclone em alto mar. É importante dizer que o ciclone não vai atuar sobre o Rio Grande do Sul. Ele fica em alto mar e tem uma frente fria associada a ele que traz as instabilidades para o Rio Grande do Sul. Então a chuva acontece de maneira generalizada na quarta-feira. Desde o início do dia já deve haver muita nebulosidade, pancadas fortes que vão cair em um solo que já está saturado. Então, de novo, os prejuízos vão poder ser observados sobre o Rio Grande do Sul, porque esse grande volume de chuva em um curto período de tempo traz novamente problemas para o estado. Além disso, ventanias devem ser esperadas, rajadas de vento que ultrapassam facilmente a casa dos 70 km por hora. Na quinta-feira, depois do deslocamento da frente fria em direção ao oceano, uma área de alta pressão vai inibir a formação de nuvens em áreas do centro-sul do estado. Então, a região que recebe muita chuva nesta segunda, na terça, na quarta, na quinta, já não recebe mais, mas o destaque fica para a queda de temperatura, principalmente pela manhã. E as áreas do norte do território gaúcho ainda vão receber chuva na quinta-feira. Então é um cenário de muita atenção, porque, mais uma vez, o solo já está saturado e a chuva que chega agora pode trazer novos problemas. É isso então, minha gente. Então tem mais chuva lá para o Rio Grande do Sul. Não é uma chuva com a potência que provocou tudo isso que a gente está vendo aí, mas do jeito que a coisa tá, é como um copo cheio d'água, né? Por menor que seja a quantidade que você coloque, se o copo já está cheio, vai transbordar. É mais ou menos o que acontece por aí. Agora, a situação é dramática mesmo, só para a gente encerrar esse assunto por enquanto, lá em Porto Alegre, minha gente, lá na capital gaúcha, 70% da população está sem acesso à água. E foi decretado um racionamento, porque não tem energia elétrica para fazer funcionar as estações de água. As estações de água foram invadidas pelas águas das enchentes. Então, de cada 10 moradores de Porto Alegre, 7 nesse momento não têm abastecimento de água. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, decretou o racionamento de água na cidade depois de 70% da população ficar desabastecida. Das 6 estações de tratamento, só 2 estão em operação. Tá tudo, claro, tudo proibido, né? Imagina, lavar carros, as coisas, é óbvio, né? Fechou pet shop, enfim, academia, ninguém pode usar água. Estamos vivendo um desastre natural sem precedentes em Porto Alegre e no Rio Grande. E todos precisam contribuir. O desabastecimento é real e vai levar tempo até ser retomado com regularidade. Estamos buscando alternativas em diferentes frentes, mas a consciência de cada cidadão é decisiva para não
piorar o cenário. O Guaíba está num nível muito alto, por isso não é possível ativar as bombas das estações, porque elas vão queimar se a companhia de distribuição de água por lá fizer isso. Enfim, bom, eu quero ressaltar aqui a nossa campanha com o Vaquinha, não é isso? A gente tem aí o... Bom, deixa eu ressaltar aqui então a nossa campanha com o Razões para Acreditar, a vaquinha que nós estamos fazendo. Deixa eu achar aqui o texto certinho que a Bia me mandou e eu já consigo traduzir tudo direitinho aqui para vocês, né, Bia? Não achei. Se você puder me mandar de novo. Ah, obrigado. Aqui. Os estúdios Flow estão unidos para ajudar milhares de pessoas, principalmente crianças, idosos e animais abandonados. Eles não têm onde dormir, as pessoas não têm onde dormir, não têm onde comer, não têm o que comer, não têm o que vestir. Por isso, nós estamos arrecadando tudo, medicamento, alimento, colchão. Estamos fazendo uma vaquinha na @voa. Você coloca o endereço aí pra gente, Tiagão? Sim, tá na descrição da nossa live. É só correr lá. Mas eu soletro aqui pra vocês. É @voa com 2 As, VOAA, _ Vaquinha do Razões, para levar ajuda com urgência aos moradores afetados. Então tá na descrição da nossa transmissão. Você vai até lá. A gente tem ouvido também, por incrível que possa parecer, né? Alguns pilantras aí, eu não gosto de ficar dando muito destaque para isso não, porque a solidariedade é muito maior, né? Tem muito mais gente, aliás, é um momento muito especial desse ponto de vista também, né? O país se uniu de fato para ajudar o Rio Grande do Sul diante de um negócio que é grave, de fato é muito grave, né? E tem um ou outro aí que quer passar perna nos outros, né? Esses aí é cadeia, polícia e um abraço, né? Mas tem muita gente boa ajudando, muito lugar confiável, né? Então, a gente está indicando um aqui para vocês. Esse dinheiro fatalmente vai chegar, esses mantimentos, né? Fatalmente vão chegar às mãos de quem precisa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.